Boa tarde, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015. Muita catimba, golaços e emoção. Assim foi o jogo entre Corinthians e Once Caldas ontem pela Libertadores. Também teve estaduais com hat-trick de Alexandre Pato. Marcelo Cirino fez 2 na goleada do Flamengo e o Grêmio perdeu para o Aimoré. A seleção sub-20 goleou o Peru e está classificado para o Mundial. Mas vamos começar falando do Corinthians, do jogo contra o Once Caldas, porque nem mesmo o mais otimista dos corintianos imaginava um jogo como esse. Mais de 36 mil torcedores foram ao Itaquerão e com menos de 1 minuto de jogo, olha o golaço, André, que o Emerson Sheik fez. O herói de 2012 também foi protagonista na vitória ontem do Corinthians. No segundo tempo, Felipe, zagueiro, fez 2-0 para o Corinthians sem o Guerreiro. O Guerreiro já tinha sido expulso. 2-0 aí já. O terceiro gol saiu dessa embaixadinha aí do Emerson Sheik e o Elias vai finalizar e fazer o terceiro gol. 3-0 para o Corinthians. Depois ele foi comemorar com a torcida. E o quarto gol, quem fez foi o Fagner. Então, uma vitória muito interessante para o Corinthians. Vai ficar fácil para o Corinthians no jogo de volta, né, André? Você esperava tudo isso do Timão? Eu esperava sim. Eu esperava uma grande atuação. A gente já dizia ontem, a diferença é muito grande da época do Tolima. Na época o Ronaldo estava gordo, o Roberto Carlos estava sentindo dores musculares, o time tinha treinado só 10 dias. Dessa vez foram 27 dias, amistosos, o time bem fisicamente, todo mundo fininho, bem preparado, enfrentando o Once Caldas, que está se reformulando com 11 contratações para a temporada e que vinha de vaias no último final de semana no Campeonato Colombiano. E o Corinthians se impôs, fez 4-0 e agora já era. O Once Caldas não conseguirá reverter essa vantagem. É isso, e vamos ouvir o que o Tite disse após a vitória do Corinthians. O que mais me dá atenção não é Fantasma Tolima, é o real Once Caldas. A realidade é Once Caldas. Fantasma não me assusta, é o que eu vou fazer com ele. O que eu respeito é a qualidade, são 180 minutos de frequência. André, você viu alguma diferença do Tite de 2012 para o Tite de 2014? Talvez um Tite um pouco mais experiente, um pouco mais vivido. Ele viu a situação que aconteceu lá no Tolima e depois outras tantas situações no Corinthians no decorrer do seu trabalho. E nesse ano que ele esteve fora do futebol, usou o tempo para se reciclar. É o mesmo Tite, um pouco mais experiente. E dá para você dizer qual foi o melhor em campo ou não tem jeito? Eu acho que o gol do Sheik, ele abriu o caminho, né? Uhum. Ele abriu o caminho para a vitória. O time foi coletivamente muito aplicado e foi o Corinthians que a gente viu na época que conquistou o título mundial. Talvez até um pouco mais ofensivo, né? Porque naquela época era 1-0, dessa vez foi 4-0. E agora confira o Pronto Falei. Eu não gosto, tem gente que gosta e eu respeito, tudo bem. Eu acho que MMA não é esporte, é um espetáculo de exibição. E eu tenho dúvida sobre a credibilidade de uma vitória ou outra que acontece nessa situação. E não vejo muita graça em ver duas pessoas se espancando, de todas as formas, o sangue saindo. Eu acho aquele espetáculo horroroso. Para mim é uma coisa primitiva, eu já não gosto de MMA. Respeito os profissionais, respeito os esportistas, respeito quem gosta. Só que a minha audiência não tem. E, infelizmente, eu tenho que comentar um fato que aconteceu nesses dias. O Anderson Silva pego no exame antidoping. O detalhe, o exame foi feito no dia 9 de janeiro e somente 22 dias depois é que eles foram anunciar o resultado. E esse exame, gente, fica pronto em 24 horas. 24 horas. Eles demoraram 22 dias para anunciar o resultado. E por que demoraram esses 22 dias? Porque se anuncia antes, a luta seria cancelada. Aí tinha um monte de interesses envolvidos, patrocinadores, direitos de televisão, ingressos vendidos e assim por diante.
Esse é um negócio sério? Claro que não é, gente. Ainda bem que eu não perco o meu tempo com isso. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa você vai conferir como foram os gols do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e também Campeonato Goiano. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer na nossa torcida nesta quinta-feira. Começando com o time do Carlinhos, lá de Boquira, Bahia. Davidson de Calcaia, Ceará. Valeu, Davidson. Edilson e Eric, os dois são de Maceió, Alagoas. Edson e Mili, de Fortaleza, Ceará. Eri, ele é lá de Vargem Grande do Sul, São Paulo. José Antônio é lá de Cianorte. Eu acho que ele tá vendo nosso... Ah, não tá vendo, não. É nosso concorrente que ele tá vendo. Não, é o nosso isso. É? É o nosso isso. Ah, então é. Vai lá, Luiz Fernandes, São Paulo. Valeu, Luiz. Já tá aí, né? Você não viu lá em cima, tá lá o tá lá? TV Aparecido. Ah, desculpa aí, tá. Valeu. Maria e Alessandra, elas são de Araucária, Paraná. Robson é de Aguiar, Paraíba. Você é bom goleiro, Robson? Goleiro Robson, tem nome de goleiro. Robson. Vera, Gilberta, Maria Alana, Maria Letícia e Maria Helena, de Gravatá. As Marias, aqui no Brasil Esporte. Para você que deseja aparecer no nosso programa, é muito fácil, basta mandar a sua foto com o nome da sua cidade, claro, seu nome. A gente vai registrar aqui os primeiros torpedos e ainda hoje no programa tem Campeonato Goiano, Gaúcho, Carioca, Seleção Sub-20, tem assunto demais, André. E você já respondeu o nosso telespectador aqui, ó, não mandou o nome? 85, final 28, 76 aqui. Porque a imprensa esportiva só destaca a vitória do Corinthians, sendo que tinha outros campeonatos. Então, é outra imprensa esportiva, porque nós aqui democracia sempre. A gente fala de tudo. E ainda tem Copa do Nordeste também, né? O máximo que a gente pode. É isso aí. Parabéns pelo comentário sobre MA. Falou e expressou meus pensamentos sobre isso que querem chamar de esporte. Valeu, André. Ezequiel de Laranjeiras, Sergipe. Ezequiel, no intervalo eu falei pro André que esse pronto falei dele foi o melhor, desde o dia que eu entrei aqui. Arrasou. Obrigado. Boa tarde, André. Sou a Mel, de São Paulo. Adoro ouvir os tapas de pelica do Pronto Falei. Vai, André, você tá Mel de São Paulo. Elogios. Bom dia, sou Kaique Mendes de Santana do Piauí. André, você acha que com esse time o Flamengo pode chegar na frente nos principais campeonatos do ano? Pode sim. Tem time pra isso, sim. Mande um abraço para o Bruno Silva aqui em Queimadas, na Paraíba. Vamos lá, Luciano? Vamos falar agora de Campeonato Goiano. Ontem começou a segunda rodada. Aliás, foram todos os jogos ontem. Começando então aí com o jogo entre Trindade e Anapolina. O Matheus Paraná fez 1-0 para o Trindade. Depois o Sandrinho vai fazer o segundo do jogo. Empate. E mais uma vez o Sandrinho. Então, 2 gols do Sandrinho aí para a Anapolina. Vitória da Anapolina sobre o Trindade. Então, primeira vitória da Anapolina no campeonato. Exato? Isso. O Itumbiara venceu o Goianésia por 1-0. De cabeça, Anderson Camar. Primeira vitória do Itumbiara. O Craque perdeu para o Goiás. O Rafael Morisco fez contra primeiro para o Goiás. Depois o Tatu vai empatar a partida. Agora prestem atenção nesse golaço do Davi. 2-1 para o Goiás. E aí o Bruno Henrique vai fazer o último da vitória do Goiás. Então tá aí. André, o que você achou de diferença do primeiro jogo para o segundo do Goiás? O Atlético Goianiense empatou em 0-0 com o Aparecidense. Não jogou bem, o goleiro aqui que se destacou. Em relação ao Goiás, o Goiás foi superior. Ainda tem muito a melhorar, mas esse pouco que tem já foi o suficiente para ganhar do Craque em Catalão. O Craque também, que tem um time razoável, que tem condições de fazer uma boa campanha. Agora vamos falar do Campeonato Carioca e quantos gols nessa segunda do Carioca, começando com a goleada do Fluminense, 4-1. Vamos conferir aí. Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 4... começando com o Flamengo, né? O Marcelo Cirino fez 1-0, depois o Arthur Maia vai fazer 2-0. O Canteros fez esse terceiro aí.
E mais uma vez o Marcelo Cirino. Então, para os flamenguistas que estavam duvidando no Marcelo Cirino, toma, fez 2 gols. Vamos lá, o Botafogo empatou com o Volta Redonda. O Pimpão fez o primeiro, 1-0. Depois o Henrique vai empatar a partida aos 8 minutos do primeiro tempo. Depois o Diego Jardel de cabeça vai fazer 2-1. E aí nos minutos finais o Magno vai empatar. O Nova Iguaçu perdeu para o Fluminense. O Dudu abriu o placar para o Nova Iguaçu, mas aí depois só deu o Fluminense. O Giovani vai empatar a partida. Depois o Jean vai fazer 2-0. O Fred vai fazer 3-1. E aí, mais uma vez, o Fred. Então, vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu. Lembrando que o público do Flamengo, vitória do Flamengo sobre o Barra Mansa, foi maior até o momento no brasileiro, no estadual. No Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca. O Flamengo comemorou que não teve prejuízo, como eles achavam que teriam nos jogos do Campeonato Carioca. Último intervalo aqui no Brasil Esporte e a seguir o assunto é Campeonato Gaúcho e não se esqueçam, aqui também tem Copa do Nordeste. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora o assunto é Campeonato Paulista. Antes de conferir a goleada, vários jogos que aconteceram ontem, vamos conferir os resultados. O Ituano venceu o Bragantino por 1-0, a Portuguesa empatou com o São Bento, São Paulo goleou o Capivariano, Red Bull empatou com a Penapolense, o Marília perdeu para o Rio Claro, o Mojimirim empatou com o Santos 0-0 e hoje o Palmeiras joga contra a Ponte Preta, o Linense contra o Corinthians só no dia 26. É isso aí, vamos conferir então como foi a goleada do São Paulo ontem sobre o Capivariano e o nome do jogo, quem diria? Alexandre Pato. O primeiro gol foi feito por ele. Em seguida, ele fez 3 gols, né? Aí vocês vão conferir o segundo gol do Alexandre Pato. A defesa do Capivariano é a porcaria. O terceiro gol foi do Pato, de novo. Depois o William vai garantir um golzinho para o Capivariano, de longe. Bonito, né? Bonito. Mais bonito que o do Pato. O Alexandre Pato vai fazer mais um. E aí o Everton Dias vai fazer o segundo Capivariano. Então, vitória do São Paulo. André, na saída aí da partida, ele disse que ele não merece ser banco. O que você diz a ele? Eu digo que ele tem que ter humildade. Ele vai ter que saber respeitar o adversário dele. Se ele estava no banco, não era por uma questão de injustiça, não. Era com justiça, porque ele não estava merecendo a titularidade. Ele tem que fazer por merecer a condição de titular. Agora o assunto é Copa do Nordeste. Antes dos gols, os resultados para vocês. Olha lá, o Confiança venceu o Vitória por 1-0. Esse é o grupo A. O Serrano vai jogar hoje, às 8 horas da noite, né? Pelo grupo B, o Coruripe empatou com o Socorrense 1-1. O Sampaio Corrêa venceu o Sport por 3-2. Hoje, pelo grupo C, o Náutico joga contra o Salgueiro. O Piauí contra o Motoclube. E ontem... Anteontem, o Botafogo da Paraíba, a gente já falou sobre esse resultado, né? E o Ceará empatou com o Fortaleza em 1-1. Pelo grupo E, o Bahia venceu muito bem o Campinense por 1-0. E o Globo joga hoje contra o CRB. Então vamos conferir aí como foi o jogo entre Ceará e Fortaleza. E adivinha quem fez o gol do Ceará? Claro que foi o Magno Alves. Coloca aí, gente, o gol do Magno Alves. Sempre ele, né? Isso aí, Magno Alves vai fazer 1-0 para o Ceará. E depois o Vinícius vai empatar a partida. Então, 1-1, Ceará e Fortaleza. O Bahia venceu o Campinense por 1-0. Chiesa fez o único gol da partida. O Sampaio Corrêa venceu o Sport por 3-2. Richelli fez o primeiro para o Sport. Depois, o Edivânio vai empatar a partida para o Sampaio Corrêa. O Valber tá fazendo muito gol. Vai fazer 2-1 para o Sampaio Corrêa. O Robert vai fazer o terceiro, 3-1. E aí o Regis vai fazer o último gol. Então, vitória do Sampaio Corrêa sobre o Sport, 3-2. Algum resultado que te surpreendeu, André? Não, nessa rodada não. Até mesmo, por exemplo, às vezes, o Vitória perdeu para o Confiança. Gente, mas o Confiança está jogando em casa. Está na frente do seu torcedor, inaugurando o estádio. E poderia ter vencido por 2-0, porque teve um gol legítimo lá que foi anulado. Era para ter sido 2-0.
eu acho que está dentro da normalidade. Talvez a surpresa da rodada tenha sido anteontem a vitória do River em cima do Botafogo lá em João Pessoa. Agora, Campeonato Gaúcho, essa rodada não foi boa nem para o Inter, muito menos para o Grêmio. Vamos conferir os resultados. O Juventude perdeu para o Novo Hamburgo 2-1, o Internacional empatou com o São José 4-4, o Veranópolis perdeu para a Lajeadense 2-0, o Avenida perdeu para o São Paulo 3-1, o Passo Fundo venceu o Ipiranga 3-1, Brasil de Pelotas empatou com o Cruzeiro 1-1, o União Frederiquense empatou com Caxias 1-1 e o Aimoré venceu, muito bonito o Grêmio, 2-1. Então, para vocês aí, vamos conferir o empate internacional 4-4. Primeiro gol quem fez foi o Vitinho, contratação para essa temporada. Depois o Eduardo Sacha fez 2-0. Mais uma vez, Vitinho, 3-0. O Jô vai garantir 1 para o São José, 3-1. Reinaldo Luiz, mais 1 para o São José, 3-2. Aí o Eduardo Sacha vai fazer o quarto. Mas aí depois o São José vai fazer mais 2 com o Jô e Rafinha. André, pode acontecer isso não, né? O Internacional, o jogo só termina quando acaba. Olha lá. Olha lá, o Grêmio perdeu para o Aimoré, o Mikael fez o primeiro, depois o Renan Oliveira vai fazer 2-0, bonito esse gol. E aí o Luan vai garantir só esse gol para o Grêmio, 2-1. Ainda é cedo para preocupar, para o Felipão preocupar, André? Não, eu acredito que não. É o início do trabalho, né? Tem que ter muita atenção, né? Tem que ter muita atenção. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Eu acho que a preocupação maior do resultado foi o do Grêmio, né? Tava ganhando de 3-0. O Internacional. O do Grêmio foi fora de casa. E o Inter tá ganhando de 3-0. Novidade também no futebol gaúcho. Sim. É que o Ipiranga de Erechim acaba de anunciar uma grande contratação para a temporada. Fala. Paulo Baier, aos 40 Mentira. anos de idade, vai vestir a camisa 10 do Ipiranga de Erechim no Gauchão. Ele não desiste, né, André? Segundo ele, estava estudando várias propostas e aí sim. aceitou a do Ipiranga de Erechim. Vamos esperar, né, pra ver. André, lê 2 torpedos que já tá gritando aqui, acabou. André, veja o golaço de bicicleta no Gauchão, obrigado pelo programa. A gente mostrou aí. Diz que concorda com o MMA, o Divino lá de Indiara, Goiás. Obrigado, Divino, pela sua participação. Responde a gente aí ao vivo, assistimos todos os dias. Manda um alô aqui pro Vitor e para o Matheus de Sorocaba, São Paulo. A goleada do Coringão foi demais. Dali, Corinthians. É isso aí, agradeço a participação de todos vocês. Voltamos amanhã no mesmo horário. Tchau, André. Tchau.